eclipsados. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sejam bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Belu. Sobre o que vamos conversar hoje, eclipse no eixo de Virgem e Peixes, que foi um movimento iniciado no dia 14 de março do ano passado e que teve um aprofundamento emocional e até espiritual também, ali por volta do dia 18 de setembro, se não me falha a memória, que também, foi um eclipse lunar no signo de Peixes, mas nessa época o Sol estava em Virgem, por isso que é muito simbólico, E trazendo também a dissolução de ilusões, E alguns encerramentos energéticos bem importantes, tá bom? E agora esse eixo retorna agora novamente em março, dessa vez sem a restrição de Saturno e Peixes. Saturno já está em Áries, Então a configuração ela é outra, ou seja, essa energia ela está caminhando, ela está crescendo, Então estão sendo trabalhadas as duas casas, tanto a parte da espiritualidade, da intuição, das emoções de Peixes, quanto com a parte da matéria de Virgem, rotina, regras, corpo, saúde, trabalho. Então, esse movimento de eclipses estão trabalhando essas duas energias. E lembrando, todos nós possuímos todos os aspectos, todos os signos no nosso mapa, e é por isso que eu incentivo também para que você faça o seu mapa, para que você entenda melhor essa energia, como essa energia ela se manifesta no seu cotidiano. E afinal de contas estamos no eixo de Virgem, E Virgem é o cotidiano, é a nossa rotina, é o nosso corpo, é a nossa manutenção da casa, não só a nível físico, mas como nós cuidamos da nossa casa interior. E com esse aspecto de Peixes, vem trazendo muito a questão de você trazer também a sua espiritualidade para viver na prática, no cotidiano. E olha só que simbólico também, porque para além de ser uma energia que já está tendo todo esse aprofundamento que aconteceu em setembro, e está sendo também até um eixo de integração dessa energia, nós estamos no momento com Mercúrio retrógrado, lembrando que Mercúrio rege o signo de Virgem, tá bom? Então, pessoas que possuam aspectos fortes de Virgem no mapa vão sentir, mas não adianta, não tem como correr, não adianta chorar, espernear, ficar de birra, vai sentir no corpo físico. Por quê? Gente, para além disso, vai ser em um portal 3 do 3, ou seja, é a relação de um para outro e a manifestação. Se a gente for colocar em um outro aspecto, é o corpo, e quando a gente fala corpo, a gente também fala do coração. Por quê? Porque as emoções somatizadas, não trabalhadas, se manifestam no corpo físico. Quantas vezes você já caiu doente? Muito por uma questão sintomática, muito por uma questão de um problema emocional não bem trabalhado. Então, quando a gente faz esse paralelo do 3, que o 3 é a expansão também, no sentido de você trazer esse aspecto de criação também, corpo, mente e espírito, ou seja, trabalhar essa energia para além de trazer o aspecto dessa expansão, dessa movimentação, desse equilíbrio,
como que você faz isso no seu cotidiano? Como que você vive a sua espiritualidade no seu cotidiano? E espiritualidade não é só colocar o joelho para rezar quando tem um problema. Tem um amigo meu que diz que é muito fácil a gente ter fé quando as coisas vão bem. E sempre quando a coisa que pega do meu lado, eu lembro exatamente dessa frase. E o que que acontece? Virgem é muito prático, virgem é material, é terra, peixes é água, é emoção profunda, é a dissolução dessa rigidez, desse apego a sistemas, regras de virgem, entende? Então, é muito interessante, é uma energia que vai mexer com todo o coletivo, tá? Uma outra informação, e aí já entra em uma outra questão, mas eu gosto de trazer informações porque eu gosto de bater papo e tá tudo bem. Esse eclipse, ele vai ocorrer pela Védica em Shatabisha, ou seja, cai na casa de Aquário, então vai ser eixo de Aquário e Leão, né? E vai estar trabalhando também o aspecto de ego versus coletivo. Como que isso se conecta, Vilu, com a astrologia tradicional e não sei o que? Eu sei que a associação ela não é óbvia, e é justamente isso que o eclipse em peixes também trabalha, né? Você ter essa capacidade de perceber que as coisas, por mais dissonantes que elas pareçam, elas fazem algum sentido, elas conversam, tá? Porque quando a gente pensa na espiritualidade também, e quando a gente vai para o eixo de Aquário, Aquário é o coletivo. Nem sempre a sua espiritualidade está intrinsecamente conectada a um eixo grupal, no sentido de uma congregação ou uma casa que tu frequenta, e isso em vários contextos, tá bom? Então é importante, eu acho, trazer um pouco, quebrar um pouco essa rigidez, né? E trazer informações extras. Mercúrio retrógrado fazendo o que faz de melhor, seu trabalho. Vamos lá. Eu não sei em que parte exatamente eu parei, mas eu vou dar continuidade aqui e depois eu só colo o vídeo, tá bom? Quando a gente para pensar no portal 313, né? O 3, o que ele significa? A gente tem, por exemplo, na nossa cultura, no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando a gente pensa em uma constituição familiar, a gente pensa em pai, mãe e filho, certo? Na mitologia hindu, temos Brahma, Vishnu e temos Shiva, certo? Mitologia grega, temos os 3 reinos: o reino dos céus, de Zeus, temos o reino dos mares, de Poseidon, e temos o submundo, que quem toma conta é Hades. Então perceba que é um número importante até a nível de amplificação, né? Para além disso, a gente pode traçar um paralelo de como que a gente integra a nossa espiritualidade ou a nossa rotina em paralelo com a espiritualidade, porque Peixes e Virgem falam exatamente desse casamento de energias, entende? Uma coisa não se separa da outra, necessariamente. E o resultado disso é a manifestação, a própria manifestação do mago, que é um arcano que está regendo
esse ano, né? Um dos arcanos regentes desse ano é o mago, junto com a roda da fortuna. Perceba que eu trouxe aqui vários elementos e muito por uma questão de perspectiva, tá? Quando a gente vai traçar um paralelo com o tarô, e é por isso que eu vou trazer o tarô aqui também, é claro, uma das lâminas que representa peixes é justamente o dependurado. Lâmina número 12. 1 mais 2. Alguém chuta aí? 3. Então, eu acho muito interessante, tá? Que a gente faça, trabalhe em conjunto no sentido de uma coisa não precisa estar separada da outra. O seu mental, o seu racional não precisa estar separado da sua espiritualidade, da vivência da sua espiritualidade. Também não precisa estar separado do seu corpo. E quando eu falo corpo, não necessariamente somente o corpo aqui. Lembra? Emocional reflete na matéria. Se o emocional não tá bom, adoecemos. Entende? Então, basicamente é isso. Ai, gente. Olha, eu vou te falar, nessas horas que a minha lua virginiana, ela fica, ó, full pistola. Só para encerrar a nossa prova, vou trazer uma provocação aqui. O que hoje está extremamente pesado na sua rotina? O que hoje você está se esforçando demais e não está dando resultado? Eu falei de panteão grego, eu lembrei do mito de Sísifo. O eterno rolar da rocha montanha acima, quando chega lá no pico, é tudo de novo. Quantas rochas vocês estão rolando por aí? Me contem.